Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente resolveu dividir com vocês uma experiência da nossa infância, que talvez não seja muito comum na infância de muitas crianças, mas provavelmente das crianças que nascem em cidades pequenas ou, enfim, na nossa, foi muito relevante. Isso. Esse evento são as eleições. A gente tomou um pouco de noção do que eram as eleições em 1996. Mas nessa primeira eleição, a nossa lembrança principal é que nossa mãe votava muito longe. Isso, no dia da eleição, meu pai ele ia votar, depois ele levava minha mãe pro local de eleição dela, e a gente, sempre fazia questão de fazer essas coisas. Ai, vamos também. Então, assim, a gente lembra que minha mãe votava num lugar muito isolado e que eu e a Lônia, a gente ficava meio encantada porque o nome do lugar era Tecelão. A gente achava aquilo fantástico, parecia coisa de desenho animado. E a gente pensava assim, nossa, votar deve ser um evento importantíssimo porque minha mãe fazia uma viagem desse tamanho para votar. E a gente também lembra que nessas eleições, que ainda eram na cédula de papel, as pessoas passavam lá em casa para pegar, além de adesivos e camisetas, umas reguinhas que tinham os números dos candidatos para elas pintarem e poderem votar. E eu lembro também de muita gente falando naquela época que as eleições, muitas cédulas eram anuladas porque as pessoas escreviam coisas aleatórias nas cédulas. Tipo, escrevia, esse voto foi da Xuxa. Enfim, eu lembro vagamente disso. Isso, mas a eleição que realmente nos marcou, que foi, assim, o auge da nossa carreira, assim, eleitoral, digamos assim, foram as eleições do ano 2000, né? Que foram eleições para prefeito e vereador, e que a gente tinha mais ou menos 10, 11 anos. E, gente, ali sim, acho que foi o nosso pontapé inicial. Assim, aos 10, 11 anos ninguém vota, né, no Brasil, mas faz bastante barulho. E isso é muito importante numa eleição, principalmente de cidade pequena do interior. Barulho é quase tão importante quanto o voto. Então, criança tem um papel fundamental nas eleições. A gente tinha um papel muito relevante lá. Exatamente, olha, nos anos 2000 já era uma reeleição, era uma tentativa de reeleição do candidato, né, do nosso pai, da nossa mãe, e aí a gente tinha já um envolvimento, assim, já tinha mais, 10 anos, já sabe mais o que estava acontecendo e tudo, então a gente já se envolvia bem mais. A nossa rotina era de manhã ir para a escola e de tarde para o comitê. O comitê era, assim, nossa segunda casa. A nossa participação era muito ativa dentro do cenário político porque o nosso pai era presidente do partido desse prefeito que estava tentando se reeleger. Então, como ele era presidente do partido, ele sempre era responsável por organizar os comitês e etc. E a gente gostava muito de participar disso porque pra gente era uma verdadeira festa. Então, todos os dias, quando a gente chegava da escola, a gente dava uma passadinha no comitê, dava uma olhada se tinha chegado adesivos, camisetas, o que tinha de novidade, boné. E a gente também gostava muito de fazer a nossa arte, né? Isso, lá nos comitês, né, gente, assim, não tinha muita coisa pra uma criança fazer, né? Então, assim, a gente chegava lá, eu lembro que eu e a Lônia, a gente ia com nossos lápis, nossos cadernos, as coisas da escola, e a gente, de repente, teve um dia que a gente viu que tinham chegado todos os santinhos dos vereadores, esse candidato a prefeito e tudo, e a gente a gente pegou um de cada, levamos pra mesinha lá do meu pai, o biruzinho que ele trabalha, que ele ficava lá no comitê, tiramos nossas canetinhas da bolsa e começamos a fazer nossa arte. Gente, a gente pintou todos. Aperfeiçoamos todos, entendeu? Óculos, um dentinho furado, um bigodinho, laço, tudo que a gente poderia colocar pra melhorar, fazer melhorias, a gente fez. Isso. Quando meu pai chegou nesse dia e viu que a gente estava fazendo com as fotinhas dos candidatos, as fotinhas que tinham acabado de chegar, ele ficou, meu Deus, o que vocês estão fazendo? A qualquer momento os candidatos podem entrar aqui e ver minhas próprias filhas destruindo o material da campanha. Mas, gente, era super divertido, nós ficamos, o quê? Por que não? Ele fez a gente recolher tudo, jogar dentro da nossa mochila e, enfim, terminar nossa arte em casa, porque ali não dava mais. E a gente lembra que os comitês mudavam muito de endereço, mesmo durante a época da eleição, a gente não entendia bem porquê, mas a gente sempre ficava na torcida para que fosse para um lugar melhor. Então teve um que tinha um pé de goiaba, era maravilhoso, porque a gente passava boa parte da tarde catando goiaba nesse pé no quintal do comitê. Geralmente eram casas, residências que eles alugavam, então
qualquer vantagem que viesse junto com essa casa, a gente aproveitava. Isso. Aí, enfim, tinha um grande evento também, como a Luana já falou, do dia da chegada das camisetas e adesivos. Nós, como crianças não votantes, a gente queria pelo menos uniformizar, né? Uma camiseta com o número do nosso candidato, com milhares de adesivos nos nossos cadernos, nas nossas mochilas, nas nossas lancheiras, em tudo. E nós éramos tão inocentes, envolvidos no processo, que a gente sempre perguntava: pai, quando vão chegar as camisetas para crianças? Porque a gente achava que as crianças estavam realmente... A gente achava que não era só a gente que estava envolvida. A gente achava que existia um interesse em as crianças terem também as suas camisetas e fazerem aquela boca de urna, né? Então, vez ou outra, meu pai sempre mandava fazer umas camisetinhas bem pequenas para poder a gente usar e sair por aí muito bem uniformizadas, felizes da vida. Eu lembro que o Jaime... Era a minha roupa favorita. Eu lembro que o Jaime, nosso irmão, ele fazia a contagem regressiva da chegada dos bonés. Pai disse que daqui a 5 dias chegam os bonés. Eu vou querer pegar o do fulano e o do fulano. E aí eu ia lá, será que a gente quer boné? Enfim, era uma emoção, entendeu? Até porque pra gente era mimos, era grátis, chegava essas roupinhas, eram recebidas, né? Blusinhas grátis, bonés, a gente amava. Isso. Outro evento também que a gente amava participar eram as carreatas. As carreatas, elas eram organizadas para acontecer algumas vezes, assim, não era só uma vez, eram algumas vezes, e eram, assim, grandes eventos. A gente tinha que, sabe, tudo era minuciosamente elaborado, porque quando a gente foi participar da nossa primeira carreata, a gente descobriu que, por exemplo, o melhor lugar para ficar era atrás de um carro de som de algum dos candidatos, entendeu? Ou do prefeito ou de algum dos vereadores, porque era um lugar animado. Quanto mais distante você ficava, mais desanimada seria a sua carreata, né? E aí eu lembro muito que a Simone sempre dava essa dica. A gente geralmente ia pra carreata com o nosso tio ou com o nosso pai. E aí ela sempre dava essa dica. Pessoal, fiquem atrás dos carros de som, senão não vai ter a menor graça. Isso, é a experiência pessoal mesmo, entendeu? Da carreata. Tinha que ser animado você ficar atrás. Pra você ficar atrás do carro de som, cantando aquele símbolo grudento o tempo todo. E a gente, entendeu? A gente decorava todas. E além de decorar todas, a gente ainda ensinava para as nossas primas, quando elas iam nas férias do final do ano, pessoal, vamos repassar aqui as músicas que tinha naquela época das eleições. Exato. A gente fazia muito questão. E assim, uma carreata de sucesso, ela tem 2 elementos. Um número relevante, assim, de carros e motos, né? Mas principalmente carros, porque carros as pessoas contavam. As pessoas diziam, caramba, nessa carreata tinham 30 carros. Então, tipo assim, o número relevante de carros e o número relevante de tempo também. Tinha gente que dizia, putz, essa carreata durou 15 minutos, sabe? Tipo assim, eram 2 fatores muito importantes, carros e a quantidade de tempo que aquela carreata durava, entendeu? Então, eu lembro que a última carreata que teve da véspera da eleição, até quando podia ter a carreata, essa carreata foi tão grande, que as pessoas se questionavam se realmente aqueles carros eram todos da cidade. Com certeza não eram. Mas as pessoas se questionavam. Meu Deus, de onde vieram tantos carros e os carros todos cheios? Não era importante o carro estar cheio, entendeu? Era importante até porque no nosso carro estavam cheios de crianças, não votantes, né? Então, mas bastante animadas, uniformizadas e com bandeiras. Isso, e assim, a gente lembra também que nessa carreata, essa que foi o auge, deram milhares de carros, milhares não tô exagerando, é cidade pequena, né, gente? Mas talvez enfim, uma centena de carros. Quem sabe, não sei. Mas enfim, o fato é que a gente ficou muito orgulhosa. Nossa, nós terminamos a carreata com aquele sentimento de orgulho, uau, vencemos, uhul. E aí, quando chegamos em casa, descobrimos que o carro dos nossos vizinhos, que também estavam nessa carreata, tinha sido apedrejado em um determinado trecho da carreata, por oposição, né? E aí a gente ficou, nossa, por pouco a gente não voltava para casa apedrejado. Ficamos bastante chocadas. Mas todo esse desespero da oposição, tacando pedras na nossa carreata gigante, só fazia a gente ter uma única certeza. Aquela eleição era nossa. Era nossa, né? Não tinha no final das carreatas, tinha um showmício. Não era um comício, apenas era um show. Porque depois de todo aquele discurso de todos os candidatos, do prefeito e dos seus candidatos a vereador, ocorreu um show de alguma banda e aí não tinha oposição, não tinha situação, todo mundo ia pro show. Às vezes escondido, né? Porque geralmente você apoiava um candidato e ficava meio feio você estar curtindo a festa do outro, mas era um grande show. E esses comícios, eles não aconteciam apenas na sede do município. Eles aconteciam também nos distritos, nos pequenos vilarejos, nas pequenas, enfim, comunidades que tem no interior
desse município. E eu e a Eloá tivemos a oportunidade de conhecer muito o nosso município, porque sempre que tinha a oportunidade de ir para um comício no interior, a gente quer ir, a gente vai, porque a gente se sentia realmente elementos fundamentais nas eleições. Exatamente. Então, assim, a gente participou de vários comícios, assim, a gente foi e detalhe, vocês imaginem, né, 2 crianças, 10, 11 anos, e simplesmente... 3, porque o Gêmeo também ia. Isso, o Jaime também tava lá, e simplesmente a gente prestava atenção no discurso das pessoas, tá entendendo? Que a gente ficava prestando atenção, tipo, vamos ver, vai chegar já o... Assim, o nosso grande interesse era o discurso do candidato a prefeito, porque era porque realmente a gente tava ali, entendeu? Porque era pra quem a gente tava fazendo campanha. Toda aquela campanha. Mas a gente ficava lá prestando atenção nos discursos, aguardando tudo e etc. Enfim. E foi muito divertido viajar para tantos distritos e conhecer tantas coisas. E eu e a Ló sempre fomos muito imaginativas. Então, quando minha mãe ou meu pai contavam alguma coisa, a gente imaginava uma coisa assim. Eu lembro que teve um comício que foi no interior que minha mãe tinha nascido. Então a gente foi pra lá, pra esse distrito, e ela contava quando ela era criança. Qual era a casa que ela morava, como era o nosso avô, enfim. E eu lembro também de outra situação que meu pai dizia que era muito relevante o apoio dos ciganos. Porque tinha um bairro lá da cidade, um bairro muito populoso, que era composto na grande maioria por ciganos. E aí ele dizia para mim, para lá entendermos que a gente tinha que ter o apoio do rei e da rainha dos ciganos. E aí um dia, gente, a realeza chegou lá em casa, o rei e a rainha dos ciganos, para fazer uma reunião com meu pai, enfim. A gente não entendia bem a burocracia, a gente só ficava encantada o quanto nós estamos recebendo o rei e a rainha na nossa casa, simples assim. E ela tinha muitas pulseiras e muitas joias, e eu e ela ficávamos muito coloridas, e nós, meu Deus. Foi um pouco depois da novela Explode Coração, onde tinha ciganos lá dançando para todos os lados, eu ia lá encantadíssimas na época da novela. Enfim, recebíamos a realeza na nossa casa, a gente se sentia muito importante, a gente se sentia, assim, verdadeiras inglesas recebendo a coroa britânica na nossa casa. Exatamente. E aí, outro fato que marcou um pouco a gente também é porque tinha um distrito em especial que a gente nunca tinha ido, a gente não tinha ninguém lá, família, porque em muitos a gente tinha família, pessoas parentes, mas tinha um especial que a gente não tinha família, não tinha ninguém, nunca tínhamos ido. Ia ter um comício lá, entendeu? Então a gente ficou bem empolgada. Caramba, vamos conhecer esse lugar também, que legal. Quando chegou perto do dia, meu pai disse, não, vocês não vão porque lá a gente perde, lá a oposição é maioria, então só vai mesmo quem interessa, então só foi adulto. A gente ficou arrasada. Até hoje a gente nunca foi nesse distrito. E na minha impressão lá, tipo assim, é um lugar, sei lá, é um lugar que a gente nem sabe dizer como é, porque deve ser igual a todos os outros, mas na nossa imaginação infantil virou um lugar obscuro, porque a gente não podia ir lá, porque lá a gente não era maioria, e até hoje a gente não foi, e até hoje causa uma certa dúvida pra nossa imaginação, como é esse lugar que a gente não era maioria, que lugar é esse, como eram as pessoas lá. Isso, exatamente. E, enfim, né, fora assim, os comícios e tudo mais, participamos muito dessa eleição, mas, né, como vocês já podem imaginar, por a nossa idade a gente não votava, mas havia uma pessoa na nossa casa que já tinha idade para votar, na verdade tinha exatos 16 anos, que era a Simone, e a Simone simplesmente ela sambava na nossa cara dizendo, eu vou votar. Eu preciso dos santinhos dos vereadores, do santinho do prefeito, eu preciso da camiseta, do boné, do adesivo, porque eu voto. Ela sempre queria ser a prioridade e a gente arrasadas, né? Porque a gente não votava, mas poxa, a gente fazia tanto barulho. E ela muito satisfeita, pois 16 anos recém-completos, com seu voto valiosíssimo, disputadíssimo. Eu lembro que os candidatos a vereador chegavam, apertavam a mão dela, ficavam, sabe, na maior bajulação. E a gente olhava, poxa, a gente faz tanta campanha, eles não estão... Mas eles tratavam a gente com educação também. Mas ela votava, né? Então era muito mais valioso tratar bem ali uma eleitora do que uma coitada de uma criança que tava ali só pulando igual uma pipoca na carreata. Mas tudo bem, né? Eu lembro da gente ter, assim, o desejo. Eu não vejo a hora de fazer 16 anos e poder votar. Enquanto nunca sonhamos em fazer 18. Não, essas outras idades aí a gente, tudo bem, tanto faz, mas 16 anos e tirar o meu título. Nunca pensamos, vou fazer 18 anos e vou dirigir. A gente sempre pensava, quando eu tiver 16 anos eu vou votar. Isso, então, tipo assim, isso era muito, muito especial, sério, vocês não têm noção do quanto essa eleição foi marcante, assim, na nossa vida.
E aí chegou o famigerado dia das eleições. A nossa cidade é bem pequena, só ia ter primeiro turno, sempre foi assim, sempre teve apenas primeiro turno, porque é uma cidade de poucos eleitores. Eu lembro de chegar pesquisas, assim, pesquisas de quem tava ganhando, como é que tava as diferenças e tudo, até o último dia. Eu lembro da noite anterior da eleição ter chegado uma pesquisa lá em casa e a gente tava ganhando. Então, todas as pesquisas a gente tava ganhando. Como crianças que éramos, não tínhamos nem dúvida, porque talvez na cabeça dos adultos ainda passasse, né? Porque eleições é sempre um mistério. Mas na nossa cabeça, o dia seguinte ia ser o dia da vitória. E depois a gente ia pro comício da vitória. E depois ia ter o dia da posse. E a carreata da vitória. E a gente tava super preparada, a gente tava uniformizada pra ganhar. Isso. Chegou o dia da eleição. Eu e a Lune nervosíssimas. Pai, que horas você vai votar? E meu pai, não, eu gosto de votar assim que tá fechando o horário. Meu pai gostava de votar às 17 horas. Tipo assim, faltava 5 minutos, ele entrava na fila pra votar, porque ele gostava de ser o último voto da urna. Isso, nós, mãe, que horas você vai votar? Minha mãe, não sei, daqui a pouco, acho que meio-dia. Não gosto de votar no horário que não tem ninguém. E aí a gente tem esses ansiosos, meu Deus. E o que aconteceu? À noite, na hora da apuração dos votos... Como meu pai era o diretor do partido e etc., ficava presidente do partido, a maioria das pessoas vinha falar com ele, etc. Então, à noite, em vários outros dias anteriores, os candidatos já iam lá para casa. No dia da votação, não foi diferente. Todos se reuniram na calçada da nossa casa e começaram a ligar um rádio, e também tinham os seus interlocutores ali que também diziam, no lugar tal fechou a urna, deu tanto para tanto. Mas a contagem oficial era sempre pela rádio, as urnas os votos iam todos para o cartório eleitoral, né? E de lá a rádio já anunciava quantos votos deu em cada urna. E aí a gente ganhando, e eu e ela já vestimos as camisetas e já estávamos prontas, bandeiras em punho. E aí faltavam abrir as urnas nos lugares em que a gente era minoria e de alguns lugares que ninguém tinha certeza quem ia ser o candidato vencedor. Isso, contextualizando vocês, nessa eleição tinham 3 candidatos que, digamos assim, tinham mais candidatos, mas tinham 3 candidatos que estavam disputando mais os votos. O que estava em primeiro lugar, que era o nosso candidato, o que estava em segundo lugar, que era a oposição, e o que estava em terceiro lugar, que tinha uma grande quantidade de votos, ia fazer toda a diferença. Se ele apoiasse um dos dois e desistisse dos votos dele. E ele era da mesma família do nosso candidato, então acabava levando alguns votos que iriam possivelmente talvez ser nossos, iriam acabar levando para ele, entendeu? Pro terceiro mais votado, né? E então, gente, em cima da hora chegou a notícia de que eles haviam apoiado o candidato da oposição. Então, assim, alguns votos que iriam ser do terceiro candidato foram pro segundo candidato e as coisas começaram a mudar. Vocês não têm noção, foi assim, inesperado, entendeu? A gente começou a receber as informações, assim, eu e a Lônia aquelas, né? De que em algumas urnas o terceiro candidato não tinha levado nenhum voto. E a gente, como assim? Nós, né, crianças, mas a gente ficou, tipo, o que tá acontecendo? E os adultos estavam completamente transtornados, a situação estava ficando caótica. Eu lembro que um rapaz que era muito apoiador começou a chorar e eu ia lá, socorro, hora de se preocupar, alerta, entendeu? Alerta vermelho, hora de se preocupar. E eu lembro que meu pai, ele só disse assim, eu vou dormir. E isso era cedo, talvez... Tipo 7 horas, 7h30 da noite, nem sei. Era cedo ainda, pouco tempo depois, quando a coisa... E ele foi dormir, eu ia lá sentindo o gosto amargo da derrota, o que está acontecendo. Eu lembro que o candidato a prefeito estava na nossa casa, disse, eu vou terminar de ver a apuração da minha casa. Aí viajou, foi pra casa dele, morava numa fazenda. E as pessoas foram indo embora, os vereadores ganharam e alguns foram muito felizes, fazer suas passeatas, mas a gente ficou completamente desiludidas em casa, esperando o resultado final, e o resultado final foi a derrota. Né? A derrota também chamada no interior, para a humilhação ser maior, no interior as pessoas chamam a derrota de a pessoa ter rodado. Então, assim, não basta você ter perdido, né? As pessoas ainda dizem que você rodou. E na 5ª série, gente, você chegar na escola deixando tão claro que você apoiava um candidato, as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é se você está tonto de tanto ter rodado. Exato. Gente, era humilhação, bullying, as coisas assim. Eu lembro que no dia seguinte da eleição, a gente chegou na sala de aula, né? Aí a gente foi ligar o ventilador, quando a gente olhou, eram 2 ventiladores de teto na sala. Quando a gente olhou pro ventilador, qual não foi a nossa grande surpresa? Haviam simplesmente os santinhos e adesivos dos candidatos que haviam sido colados nas espátulas dos ventiladores do teto, e as pessoas ligaram porque eles estavam rodando.
Então, era tanta criatividade. Era literal. Era literal. A gente rodava na espátula do ventilador. E nós lá, né? Olhando pro teto dos nossos candidatos. Alguns vereadores, o nosso prefeito, rodando e ventilando a nossa sala. E a gente tinha voto declaradíssimo. E a nossa sala, ela era bastante dividida. Porque tinha uma boa parte da nossa sala que apoiava o nosso candidato, mas tinham pessoas da família do candidato da oposição. Então, assim, ia ser claro que ia ter essa divisão, que quando a gente chegasse no dia seguinte, iam ter os vitoriosos, iam ter os derrotados, rodados, e íamos ser nós, entendeu? Isso. E assim, gente, a gente não tinha muita noção do que impactaria na nossa vida, a derrota ou a vitória. A gente só sabia que, como a gente falou, não ia mais ter a carreata da vitória, não ia mais ter o comício da vitória, o dia da posse. O dia da posse, gente, era assim, o auge, sabe? Assim, E nós não tínhamos vivido isso na primeira eleição. nós éramos muito pequenas, a gente não tinha noção, a gente não participou. A gente não prestou atenção nessas partes da vitória da primeira eleição. Então, a nossa primeira grande lembrança de uma eleição foi de uma grande derrota. E eu lembro que no dia seguinte a gente viajou para a cidade vizinha, que era a cidade onde moravam os parentes da nossa mãe. E a gente arrasada. E minha mãe perguntou por que a gente estava tão triste. Ela sabia, né? Mas... E aí eu falei, porque a gente perdeu, mãe, estamos arrasadas. E aí ela disse, mas a nossa vida não vai mudar em nada, a vida de vocês não vai mudar em nada. A gente continua do mesmo jeito, isso. Mas eu acho que pra gente ficou claro hoje em dia que a nossa grande tristeza não foi só a perda da eleição, foi que acabou também toda aquela toda festa. a alegria, toda aquela farra que O a gente nosso tava compromisso vivendo. no comitê, o nosso compromisso com os comícios, o rei e a rainha não iam mais lá em casa. Acabou tudo do dia pra noite. Isso, sabe? Assim, essa foi a grande decepção, digamos assim. Mas, enfim, veio, né? 4 anos se passaram. E era engraçado porque eu lembro que a gente fazia esse ano e a gente fazia mais ou menos a quinta série. Era a quinta série. E eu lembro que no ano seguinte, todos os professores mudaram, que todos apoiavam, os professores que ganharam a eleição. que eram parentes, ou sei lá, do atual, mudaram, eles saíram da escola, foram assumir seus cargos, né, na prefeitura. E aí a gente, poxa, é isso que acontece quando a gente perde a eleição. Tipo, pra gente, tudo era novidade. Tudo era novidade, tudo começou a fazer sentido, entendeu? Então, 4 anos passaram, chegou 2004, né? Novas eleições para... Assim, como acho que em quase toda cidade pequena, a eleição de prefeito e vereador ela é muito mais movimentada, né? A eleição para presidente e tudo, ela não movimenta tanto os ânimos, digamos assim, da cidade. Em 2004, a gente acabou não se envolvendo tanto. Eu acho que por em 2000 a gente ter se envolvido muito, a gente acabou não sentindo, sabe, toda aquela coisa de tipo, ai meu Deus, eu vou participar. Nessa eleição de 2004, o candidato que havia pedido tentou a eleição de novo e inclusive ganhou, mas eu e a Luana, nós não tínhamos mais condições de nos envolver como emocionalmente. A gente nos envolvidos na primeira. Eu lembro que nessa eleição a gente participava muito assim, meu pai, ele precisava filiar pessoas e aí a gente ajudava ele a preencher os papéis. Isso, a gente preencheu os filiados do partido, a gente foi pra convenção do partido, a gente participou de algumas coisas, sabe? Ainda. Mas eu não lembro, a gente participava das carreatas, mas a gente não era mais aquelas crianças alucinadas, fervorosas, né? Entendeu? A gente já tinha 14 anos, nem voltava ainda, e esses 16 anos não chegava nunca. Tipo... Então a gente se envolveu mais ou menos. Isso, e em 2006, né, 2 anos depois, finalmente voltamos para uma eleição para presidente. Não foi como a gente gostaria de ter votado, mas a gente já sabia, a gente já tinha feito as contas na nossa cabeça. A gente sabia que a nossa primeira eleição ia ser uma eleição para presidente. A gente já sabia. E eu lembro que a gente, nesse ano, a gente morava em Fortaleza e a gente poderia escolher só justificar o voto. Nem precisava, porque a gente tinha 16 anos, mas a gente já tinha título, então acho que a gente precisava justificar. Eu lembro que a gente dizia, não, a gente vai votar. Então a gente viajou para passar um final de semana no interior para ir votar, porque, pelo amor de Deus, nossa primeira eleição, anos esperando esse momento chegar, a gente tinha que votar, nada de justificar. A gente passou o dia todo viajando no sábado e voltamos no domingo, mas a gente foi votar, dar o nosso primeiro voto. Isso. E foi bem legal, a gente ganhou nesse ano aí também, mas enfim, não eram como eleições para prefeito, não tinha toda aquela festa, mas foi uma emoção bastante esperada. Foi muito esperado também. E assim, gente, aí pronto, né? Participamos, votamos a primeira vez, depois desde então sempre voltamos. A gente sempre, sabe, assim, nunca foi uma coisa desimportante pra gente, sempre foi uma coisa importante. A gente estuda. De 2006 a gente até 2018, a gente justificou o nosso voto uma vez, numa eleição para
para presidente, eu acho, se eu não me engano, segundo turno. A gente justificou porque a gente não tinha mais condições de ficar viajando, assim, nesse ano que teve segundo turno, a gente não teve condição de viajar. Eu nem lembro exatamente quando foi que teve essa eleição, eu não sei se foi exatamente para presidente, mas eu lembro que de todas as eleições da nossa vida a gente justificou o voto apenas uma vez. E pra gente é muito importante participar, a gente ama votar. Inclusive, nas últimas eleições foi bem difícil, porque eu e a Eloá votamos em um lugar que meu pai escolheu, porque ele queria que a gente votasse junto com ele. E a gente foi votar num horário em que a gente achava que ia ter poucas pessoas, mas, gente, a sala que ela volta tinha uma Todos fila. os idosos da cidade voltam. A gente chegou na sala dela lá, tinha uma fila para idosos e uma fila para pessoas não idosos, né? E os idosos reclamando muito. E eles esperavam sentados num banquinho, na fila deles. Mas eles reclamando muito porque eles eram prioridade, eles não tinham que ter fila. Só que as outras pessoas não iam conseguir votar. Porque, gente, eu não entendo como tantas pessoas foram parar ali. Nas outras eleições já tinha muita gente nessa fila dela lá. Mas nesse eu ano... não sei se foi o horário, não sei o que aconteceu. Eu sei que agora eu já decidi, mudei minha zona eleitoral para ir para um lugar um pouco menos disputado, entendeu? Agora eu voto onde minha mãe vota, né? Que é um lugar que sempre foi menos disputado. E a gente espera que seja, porque o nosso irmão também votava em um local e aí ele mudou para outro e quando ele chegou lá ele achou que ia ser super de boa e a fila estava imensa. A gente nem sabe o que foi que aconteceu com essas filas tão grandes. Mas um detalhe também interessante em relação a votar é quando a gente foi fazer nossa biometria, eles perguntam se você é gêmeo, né? Mas a gente achou, quando a gente chegou para votar, ou para fazer a nossa biometria, inclusive foi muito engraçado, porque a gente marcou, agendou, então a gente tinha horário marcado e a fila estava imensa de pessoas que não tinham marcado. E quando a gente chegou, alguém disse assim, a fila é aqui. E minha mãe disse, nós temos horário marcado. E aí saímos furando essa fila e nós mortas de vergonha, mas realmente tínhamos horário marcado. E fomos, e aí eu lembro que ela entrou primeiro para fazer a biometria e a moça perguntou se ela tinha uma irmã gêmea. E ela achou que era alguém da cidade que tinha reparado que tinha visto nós duas chegando juntas. E aí eu falei, eu tenho, você viu? Ela tá bem aqui fora. Mas na verdade não, gente, essa é uma pergunta que ela faz para todo mundo. Isso, e se você tem irmão gêmeo, eles têm que colocar essa observação lá na biometria, porque se for biometria facial... eu e a Eloá, gêmeos parecidos, enfim, a biometria acaba lendo como se você fosse o seu irmão, enfim, dá essa dificuldade. Então teve essa observação que a gente achou que era só uma coisa de tipo, pra puxar papo e não realmente pra puxar papo e não realmente uma informação relevante naquele momento, entendeu? Mas enfim, já renovamos a nossa biometria, já estamos com os nossos títulos preparados para a eleição de 2020, que infelizmente não vai ser uma eleição como todas as outras, porque provavelmente não vai ter comício e não vai ter palanque, e talvez não tenha carreata, não sei, pode ser que tenha carreata. Mas a gente vai ficar aí na expectativa para a eleição de 2020 e quando essa eleição passar a gente vem contar novidades, porque provavelmente vai ser uma eleição com alguma experiência nova, com alguma nova coisa. Nosso irmão é pré-candidato a vereador, a gente não sabe como é que vai ser viver esse outro lado da eleição. Isso de ter uma pessoa que, né, tá lá dentro, no meio dos santinhos, né, e não... E não do lado de fora, olha, a gente vai poder riscar os santinhos do nosso irmão. Meu Deus, que emoção. A gente vai enquadrar um santinho dele rabiscado. E quando essa eleição passar, ou mais pra frente um pouco, a gente vai refazer, ou de repente fazer com ele algum quadro aqui do nosso podcast, pra contar como é que foi essa nova experiência. Exato, gente. Então, é isso. Esses foram os nossos momentos, os nossos anos vividos com a eleição. Começou muito cedo pra gente, né? Pra muita gente, talvez, começou aos 18 anos. Pra muita gente nunca nem começa, né? Porque você vota porque é obrigado e que saco de eu votar. Mas, enfim, pra gente começou aos 10 anos de idade. A gente se orgulha muito dessa história. E é engraçado porque pra gente, eleição acaba sendo sabe aquela coisa da festa da democracia? Pra gente realmente tem essa relevância. Não tanto quanto perder ou ganhar, mas a relevância de a maioria poder escolher pra gente é sempre muito... Eu não sei, eu me sinto muito satisfeita de poder votar, eu me sinto muito satisfeita de existirem eleições e eu me sinto muito satisfeita de ainda existir uma democracia. Porque eu acho muito relevante isso e participar desses momentos ainda me deixa muito, tipo... não é bem emocionada, mas assim, muito satisfeita de quando chega essa hora das eleições, ver os colégios eleitorais lotados de pessoas. Enfim, é uma coisa que pra gente ainda é uma coisa... E talvez por ter começado tão cedo, né, nesse mundo das eleições, pra gente ter um gosto diferente quando chega esse período. Isso, exatamente. Tem uma coisa mais especial.
Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa narrativa, né, que a gente trouxe aqui pra vocês. É uma das histórias que a gente queria muito compartilhar. E vão vir outras histórias também da nossa infância, da infância no interior, das coisas que a gente fazia quando era pequena. E é isso. E é isso, a gente se vê nos próximos. Um beijo. Beijo.